Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 141. David nunca esperou que a ponta venenosa do espírito da cobra fosse tão resistente, capaz de resistir à sua faca curta de liga leve. Naquele momento em que o espírito da cobra baixou a cabeça, David rapidamente retraiu a faca curta de liga leve e pisou com força no chão. Utilizando o recuo, ele saltou no ar e caiu em cima de um carro. Enquanto a luz da granada de flash se dissipou lentamente. Levantando-se, David olhou atentamente para o espírito da cobra. Após seu golpe com a faca curta de liga leve, ele notou uma ferida aberta em sua ponta venenosa, da qual mais gás venenoso escorria lentamente. No entanto, o espírito da cobra parecia ter sido abalado pelo ataque de David. Agora balançando a cabeça para recuperar a clareza. Desista, pois você é impotente contra o poderoso espírito da cobra. Se você se submeter a mim agora, deixarei o espírito da cobra abençoar seu corpo e torná-lo meu glorioso subordinado. Gary, que estava assistindo à batalha, viu esta cena e zombou, falando com David. HMPH. Torne-se seu subordinado? Em seus sonhos. David respondeu com desdém a Gary. Ao mesmo tempo, David olhou para o espírito da cobra novamente, pensando em como lidar com ele. Ele inicialmente pretendia que Duke usasse técnicas de sombra para controlar o espírito da cobra enquanto desferia um golpe fatal. No entanto, a criatura parecia ter reconhecido a habilidade de Duke antes, recusando-se a entrar na luz onde sua sombra ficaria exposta. Que criatura astuta! David esfregou a mão dolorida e disse. Durante o encontro anterior, David entendeu que não poderia enfrentar o espírito da cobra em combate corpo a corpo se quisesse derrotá-lo. Ele precisava manter distância e atacar de longe. Afinal, ele não conhecia a potência do veneno do espírito da cobra. Se ele se aproximasse de forma imprudente, poderia acabar sendo atingido por sua ponta venenosa, o que só causaria mais problemas. Agora que tinha um plano de batalha em mente, David reuniu confiança. Com um aceno de mão, um portal espacial se abriu rapidamente diante dele. Então, com um salto, pulou no portal e desapareceu. O espírito da cobra já havia recuperado os sentidos e observava David continuamente, com sua língua de cobra vermelha balançando no ar. No momento em que David desapareceu, tornou-se cauteloso, testando continuamente o ar com a língua. Tentando localizar seu oponente desaparecido. Não há necessidade de procurar, estou bem aqui. De repente, David se manifestou de cima, segurando a lâmina espacial na mão direita, e balançou-a violentamente em direção ao ponto vital do espírito da cobra. No entanto, devido ao olfato apurado do espírito da cobra, ele já sabia sua posição no instante em que David apareceu. Assim, quando David baixou a lâmina, a criatura torceu o corpo intensamente, evitando por pouco o ataque. Estrondo! A lâmina espacial atingiu o chão com um rugido tremendo. Mas David ainda não havia terminado. Ele já havia previsto que o espírito da cobra identificaria rapidamente sua localização. Então, no momento em que ele pousou, ele rapidamente levantou a faca curta de liga mais uma vez. Golpear! A faca curta de liga cortou o ar, produzindo rajadas de estrondos sonicos enquanto cortava impiedosamente o espírito da cobra. Outro som metálico nítido ressoou quando o golpe de David atingiu diretamente o corpo da criatura. Ao entrar em contato, faíscas irromperam entre a faca curta de liga leve e sua pele. Acho que você deveria dar uma olhada. Isis, o espírito da cobra pareceu sentir dor com o ataque de David e começou a enrolar seu corpo enquanto soltava sons sibilantes. Testemunhando a eficácia do seu ataque, David ficou muito feliz.
Ele mais uma vez abriu um portal espacial, desaparecendo de sua posição original. Então, aproveitando a reação do espírito da cobra, ele apareceu de repente atrás dele e brandiu violentamente a faca curta de liga mais uma vez. O ataque mais uma vez atingiu o corpo do espírito da serpente, e um som miserável escapou instantaneamente de sua boca. Vendo seu espírito de serpente continuamente atacado por David, Gellry, ficando de lado, tinha uma expressão incrivelmente sombria no rosto, misturada com raiva. Neste momento, o sangue começou a escorrer pelos cantos da boca de Gellry. Como um híbrido de humano e serpente, ele compartilhava uma ressonância fisiológica e mental com o espírito da serpente. Sempre que o espírito da serpente era ferido, ele também sentia dor. Portanto, os dois golpes de David o atingiram indiretamente. Droga! Como você ousa insultar o grande espírito da serpente assim? Gellry cerrou os dentes e falou com a mandíbula cerrada. De repente, uma aura mais fria emanou dele. Ele estendeu o dedo indicador na boca e mordeu com força, fazendo com que sangue preto escorresse da ponta do dedo. O espírito da serpente pareceu sentir o cheiro do sangue negro e imediatamente ficou excitado. Ele nadou rapidamente em direção ao lado de Gellry e abriu bem a boca em direção ao dedo. A mão de Gellry foi instantaneamente mordida pelo espírito da serpente. E o sangue negro fluiu para seu corpo. Já que é esse o caso, não me culpe por usar o sacrifício de sangue. Gellry olhou para David com um olhar gelado, uma expressão presunçosa aparecendo em seu rosto. Observando a ação peculiar de Gellry, David franziu a testa. Sacrifício de sangue? David lembrou-se desse nome um tanto familiar e de repente lembrou-se do que se tratava essa habilidade. Em sua vida anterior, David viu alguns Spers que usaram seu próprio sangue para invocar uma versão mais forte de suas bestas espirituais. Porque exigia o sacrifício, essa habilidade era chamada de sacrifício de sangue. Em outras palavras, envolvia alimentar a besta espiritual com sua própria carne e sangue para despertar seu potencial oculto e aumentar seu poder de combate. David nunca esperou que este método antigo e lendário ainda estivesse sendo usado por alguém. Ele olhou atentamente para o espírito da serpente, segurando firmemente suas lâminas duplas. Neste momento, depois de consumir o sacrifício de sangue de Gellry, o espírito da serpente dobrou instantaneamente de tamanho. Os espinhos abissais em sua cabeça também ficaram mais grossos e a aura venenosa que emanava dos espinhos tornou-se ainda mais intensa. A cor do veneno mudou de preto para roxo, sinal de toxicidade intensificada. Breve. O espírito da serpente soltou lentamente os dedos de Gellry da boca. Em seguida, virou a cabeça novamente, olhando na direção de David, com um brilho arrepiante nos olhos triangulares. Sibilo! Assobio! O espírito da serpente cuspiu sua língua serpentina e seu som sibilante foi ainda mais imponente do que antes. Isso deixou os outros membros da equipe tensos. Eles também puderam sentir que o poder de combate do espírito serpente aumentou significativamente. Ao lado deles, Cola, ao sentir essa aura, até ativou seu estado transcendental. Seu pelo se arrepiou e ele olhou atentamente para o espírito da serpente, rosnando suavemente. O ar no estacionamento subterrâneo de repente ficou tenso. Gellry olhou triunfante para o espírito da serpente sob seus pés e depois lançou um olhar para David. Ele sabia que o massacre estava apenas começando. Capítulo 142. Logo, o espírito da serpente, tendo consumido o sacrifício de sangue, atacou Davi mais uma vez. Sua velocidade foi ainda mais rápida do que antes, movendo-se com o dobro da velocidade anterior. Suas enormes escamas roçaram no chão, levantando nuvens de poeira. David imediatamente ficou totalmente alerta, observando cautelosamente seus movimentos. Quando estava prestes a alcançá-lo, David abriu outro portal espacial e desapareceu de sua posição original. Desta vez, em vez de aparecer em uma direção diferente, David reapareceu a 10 metros de distância do espírito da serpente. Ele sabia que entrar em combate corpo a corpo com a fera não era uma opção viável.
Embora David fosse um Esper de nível 7, capaz de dominar um Esper de nível 6 como Gellry, o espírito da serpente era, afinal, uma fera. Seu nível era ligeiramente superior ao de Gellry. Em vez de atacar precipitadamente, Davi escolheu manter distância e observar cada movimento do espírito da serpente. Ao ver David aparecer em outro local, o espírito da serpente sibilou e mais uma vez arrastou seu corpo maciço em direção a ele. Comparado com antes, a velocidade do espírito da serpente foi visivelmente mais rápida desta vez. Num piscar de olhos, chegou às proximidades de David. Antes que David pudesse abrir um portal espacial, o espírito da serpente de repente abriu bem a boca, revelando seus dentes afiados. E investiu contra ele. Uó! David murmurou baixinho e rapidamente rolou no chão, escondendo-se atrás de um carro, evitando por pouco o ataque do espírito da serpente. Infelizmente, o carro à sua frente sofreu as consequências quando o espírito da serpente abriu um grande buraco no teto. Charles, Sally e Sophie ficaram instantaneamente tensos. Eles nunca esperaram que o poder do espírito da serpente se tornasse tão assustador. Arnold, que estava recuperando a consciência, abriu os olhos e olhou ansiosamente para David, que saltava no carro. Embora quisessem ajudar, eles sabiam que suas habilidades não eram páreo para o espírito da serpente. Eles poderiam potencialmente se tornar um risco para David. Eles foram instruídos a permanecer em seus cargos e prestar assistência quando necessário. Todos assistiram à batalha de David com expressões sérias, com o coração batendo forte. Vendo David se esquivar do ataque, o espírito da serpente torceu seu corpo e lançou outro ataque contra ele. David se esquivou continuamente, utilizando os carros estacionados como cobertura. Ao mesmo tempo que contempla suas contramedidas. Ele percebeu que, embora o espírito da serpente fosse rápido e poderoso, seu corpo alongado dificultava a eficácia de seus ataques. O principal poder ofensivo do espírito da serpente residia em sua cabeça, enquanto a parte traseira do corpo, além das escamas grossas, era praticamente ineficaz. David formulou um plano. Acerte o ponto fraco da serpente, e neste caso, o ponto fraco era a parte traseira do corpo da serpente. Se ele continuasse a atacar a metade frontal do corpo, não ganharia nenhuma vantagem. Somente atacando a metade traseira da serpente ele poderia encontrar um avanço. Enquanto David corria para frente, ele parou de repente e deu uma cambalhota no ar. Utilizando o portal espacial, ele desapareceu da linha de visão do espírito da serpente. Simultaneamente, ele reapareceu atrás do espírito da serpente. Erguendo sua lâmina espacial bem alto, ele a girou ferozmente em direção ao ponto vulnerável nas escamas da serpente. Clang! O som do metal se chocando ressoou quando a lâmina espacial atingiu o corpo do espírito da serpente. Mas não causou nenhum dano. O espírito da serpente inclinou a cabeça e olhou friamente para David. David, que havia antecipado esse desfecho, manteve a calma e imediatamente foi buscar uma lata de gasolina no armazém. Abrindo a lata de gasolina, ele rapidamente derramou todo o seu conteúdo nos 18 centímetros do espírito da cobra. Imediatamente, o estacionamento subterrâneo estava cheio de um forte cheiro de gasolina. Acho que você deveria dar uma olhada. Em seguida, David recuperou uma granada Flaban do armazém e gritou bem alto para Duke, Shadow Magic. Enquanto falava, David já havia jogado a granada de luz para o alto e, ao mesmo tempo, moveu-se rapidamente para o lado. Assim que ele pousou, a granada de luz no ar emitiu de repente uma luz brilhante. As sombras dos objetos próximos foram lançadas instantaneamente no chão, incluindo a sombra do espírito da cobra. Duke, que estava esperando ao lado, imediatamente ergueu as mãos e agarrou ferozmente a sombra do espírito da cobra. Sibilo! Assobio! Num instante, o espírito da cobra foi firmemente mobilizado pela magia de controle das sombras de Duke. Duke exerceu todas as suas forças nesse agarrão, precisando até da ajuda de Sally. Enquanto isso, David pegou um isqueiro à prova de vento e,
ao acendê-lo, olhou friamente para o espírito da cobra, dizendo baixinho, na presença de humanos, uma fera permanecerá para sempre uma fera. Adeus. Depois de falar, David jogou o isqueiro, ainda aceso, no espírito da cobra. Eis quando o isqueiro tocou o corpo encharcado de gasolina do espírito da cobra, uma grande chama irrompeu. O fogo se espalhou rapidamente e logo engoliu todo o espírito da cobra. Silvo. O espírito da cobra parecia sentir uma dor terrível por causa das chamas ardentes. Ele lutou para se libertar, mas foi mantido no lugar pela arte de controle das sombras de Duke, aproveitando a força de todos os presentes. O fogo ficou maior e as escamas do seu corpo começaram a estalar. David quase podia sentir o cheiro de carne carbonizada no ar. Droga! Isso é tão irritante! Como pode acabar assim? Gellry, vendo esta cena, ficou instantaneamente cheio de raiva. Ele tentou apressadamente se mover e resgatar o espírito da cobra. No entanto, antes que ele pudesse dar um passo, Little Black e Cola avançaram, impedindo-o de avançar mais. Mas o corpo de Gellry já estava extremamente fraco. Como ele poderia resistir aos ataques de dois espíritos animais? Breve. Ele foi imobilizado por um ataque de Little Black. Charles, vendo isso, aproximou-se rapidamente e tirou uma faca curta da cintura, pressionando-a firmemente contra o pescoço de Gellry. O fogo continuou a queimar no corpo do espírito da cobra. Depois de um momento, as chamas finalmente diminuíram e o espírito da cobra, que lutava desesperadamente, ficou imóvel. Duke soltou as mãos e começou a respirar pesadamente. Ele exerceu quase toda a sua força para suprimir o espírito da cobra. Consequentemente, ele estava agora em um estado enfraquecido. Sophie imediatamente ativou Celare Allen para ajudar Duke. Olhando para o cadáver escuro do espírito da cobra, um sorriso frio finalmente apareceu nos lábios de David. Ele então caminhou até o lado de Gellry. Capítulo 143. Olhando para o corpo enfraquecido de Gellry, David percebeu que as escamas de seu corpo haviam escurecido. Ele especulou que era o resultado da reciprocidade do espírito da cobra. Um leve sorriso apareceu nos lábios de David. As escamas de cobra eram a única defesa de Gellry, e agora que havia perdido essa vantagem, estava tão indefeso quanto um peixe em uma tábua de cortar. David olhou para ele e disse: nem todo sobrevivente é tão lamentável quanto você imagina. Se você é do clã Rato, então deveria ficar nos esgotos escuros e úmidos a que pertence. Culpe apenas a si mesmo. David nunca mostrou misericórdia para com aqueles que se superestimavam. Ouvindo as palavras de David, uma pitada de malícia apareceu nos olhos triangulares de Gellry. Por que o clã Rato deveria viver para sempre no subsolo? Somos todos sobreviventes neste mundo e temos o direito de aproveitar a luz do sol lá fora. David não pôde deixar de zombar de suas palavras. Estar vivo lhe dava o direito de desfrutar de tudo? Ele silenciosamente balançou a cabeça. Lembrando-se do destino humilde de sua vida anterior, David acreditava que se você quisesse obter e desfrutar de tudo, teria que confiar na força. Este era um mundo de sobrevivência dos mais aptos, onde os fracos acabariam sendo derrotados pelos fortes. Não se tratava de culpar o destino, mas sim a própria fortuna. Depois de renascer, a primeira prioridade de David era fortalecer continuamente o seu próprio poder. Ele matou zumbis incansavelmente para obter cristais. Ele procurou incansavelmente recursos para garantir sua sobrevivência. Ele formou o esquadrão em Bers para fornecer calor e apoio aos sobreviventes neste mundo. Tudo o que ele fez foi para provar a este mundo que ele era poderoso e merecedor de tudo. Mas e a pessoa à sua frente, que dependia de furtos e roubos? Usando seus esquemas astutos para arrebatar os recursos dos quais outros sobreviventes dependiam. Embora ele também estivesse sobrevivendo, um ditado antigo da vida anterior de David ressoou em sua mente, isto é, mesmo no roubo, existe um princípio. Sem o princípio, seria um ato vergonhoso de ganância, colocando vidas em perigo.
O mesmo princípio se aplicava, mesmo neste mundo absurdo, ainda havia um princípio, e esse era a força. Somente com força alguém poderia reinar supremo. Então David olhou para Gellry e disse friamente: Você acha que este mundo é muito simples? Se você pudesse viver outra vida, acredito que não pronunciaria essas palavras. Este mundo pertence aos fortes, um mundo onde o poder dá certo. Formigas como se você estivesse destinado a ser massacrado. Ao ouvir as palavras gélidas e implacáveis de David, até mesmo Charles e os outros não puderam evitar suar frio. Eles observaram a figura de Davi sob a luz fraca, como se estivessem vendo um orgulhoso e formidável Deus da matança. Enquanto isso, Gellry levantou secretamente a cabeça e observou cada movimento de David. Quando ele percebeu que David estava perdido em pensamentos, um sorriso quase imperceptível apareceu em seus lábios. Ele rapidamente ergueu o revólver que havia caído de Dirk e apontou para David. Essa repentina reviravolta deixou todos os presentes tensos. Eles não podiam acreditar que, mesmo enfrentando a morte, esse cara ainda resistia. Expressões preocupadas encheram seus olhos enquanto olhavam para David. Davi! Tenha cuidado! Sally gritou ansiosamente para David. Na verdade, David já tinha visto os pequenos movimentos de Gellry antes de fazê-los, mas apenas balançou levemente a cabeça. Ha ha ha! Eu não vou morrer neste mundo. Mesmo se eu morrer, vou me certificar de que você me acompanha ao submundo. Quando Dirk caiu no chão, seu revólver escorregou para os pés de Gellry. Então, quando ele estava deitado no chão agora, ele casualmente agarrou e escondeu-o nas costas. Ele estava esperando por esta oportunidade, esperando para desferir o golpe final na pessoa que o derrotou. Olhando para Gellry com um sorriso enlouquecido no rosto, David franziu a testa e disse: Desculpe, já morri uma vez. Então não vou experimentar o sabor da morte novamente. Acho que você deveria dar uma olhada. Ao mesmo tempo, Gellry puxou o gatilho. Uma bala giratória saiu do cano em alta velocidade, indo direto para a testa de David como um meteoro caindo de uma altura de 10.000 metros. Sally ficou instantaneamente assustada e teve vontade de correr. Mas ela sabia que era tarde demais. Davi, ela só conseguia gritar o nome dele desesperadamente. Arnold, Sophie e os outros também mostraram uma pitada de medo em seus olhos. Eles pareciam antecipar o que aconteceria a seguir. No momento em que a bala estava prestes a tocar a testa de David, ele de repente fechou os olhos e disse suavemente: Pare. Imediatamente. O ar dentro de 5. O raio de 1 metro de David pareceu congelar no lugar. Partículas de poeira flutuavam silenciosamente no ar, sem qualquer movimento. Todo o espaço foi momentaneamente pausado por David. E a bala também parou bem na testa dele. David ergueu a mão, pegou delicadamente a bala e jogou-a no ar. Da mesma forma, a bala tornou-se um objeto suspenso em meados de ar. Todos ficaram surpresos, incapazes de acreditar que David tivesse a capacidade de pausar o espaço. A boca de Gellry se abriu de terror, tentando continuar puxando o gatilho, mas por mais que tentasse, seus dedos não tinham força. David sorriu, estendeu a mão e tirou o revólver dele, apontando o cano para Gellry. David despertou a habilidade espacial. Então, durante sua conversa com Gellry agora há pouco, algo pareceu tocar seu coração, provocando ondas. Então ele sentiu como se tivesse mergulhado em um vazio sem fim, e uma profunda compreensão do espaço invadiu sua mente. E esse mistério era o poder de congelar o espaço. O focinho preto apontou para Gellry, espalhando medo em seus olhos. Nesse momento, ele pareceu experimentar um terror que nunca havia sentido antes, ao olhar nos olhos de David. Ele sentiu que o olhar de David era como um abismo sem fim, emitindo uma intenção assassina arrepiante. Nesse momento, Gellry admitiu que estava com medo. Por favor, me poupe. Ele lutou para mover seu pomo de Adão, tentando implorar por misericórdia de David.
Mas não importa o quanto ele tentasse, sob o efeito da habilidade do espaço congelado, ele não conseguia pronunciar uma frase completa. Além do mais, David não lhe daria essa chance. Olhando para Gellry, David não hesitou mais. Morrer! Com um leve grito, o som do pino de disparo atingindo o revólver em sua mão ressoou. Então uma bala disparou de repente. Ao mesmo tempo, o espaço congelado acabou. A bala que flutuava no ar caiu lentamente no chão. Porém, junto com ela, outra bala manchada de sangue caiu no chão também. Capítulo 144. Olhando para o corpo sem vida de Gellry, David tinha um rosto inexpressivo e seus olhos pareciam ainda mais frios. De acordo com suas palavras, este era originalmente um mundo onde se come cachorro. E para alguém como ele, que tinha um poder humilde, seu destino estava destinado a desaparecer deste mundo. Isso fez com que David não pudesse deixar de suspirar para esses caras. Eles realmente fizeram jus ao seu nome como Clã dos Ratos. Eles eram a existência mais insignificante do mundo, a tal ponto que nem mesmo suas mortes evocariam a simpatia dos outros. Depois de testemunhar seu chefe sendo morto a tiros por David, Dirk, que havia sido nocauteado por Duke, acordou de repente. Ele olhou para David com medo nos olhos e rapidamente se arrastou para longe com todos os seus membros. Não! Não me mate! Dirk implorou a David por seu instinto de sobrevivência, temendo que uma bala acabasse com sua vida. Vendo isso, Charles deu um passo à frente, uma luz fria brilhou em seu pescoço. Ele ergueu a mão e a faca caiu. Uma poça de sangue vermelho escorreu do pescoço de Dirk. Observando Charles acabar com Dirk, David acenou com a cabeça inexpressivamente para ele. Ele não queria exterminar os fracos. Em vez disso, ele entendeu a importância de erradicar as raízes ao cortar a grama. Este mundo era inerentemente perigoso e ele não queria trazer nenhum perigo oculto para si e sua equipe. Ser tal capitão seria extremamente irresponsável e ele absolutamente não poderia brincar com a vida dos membros de sua equipe. A decisão em matar foi a primeira regra de sobrevivência ensinada por este mundo a todos os sobreviventes. Os outros assentiram secretamente com as ações de Charles. Aos olhos deles, mesmo que Charles não tenha matado Dirk, alguém entre eles teria feito isso. De repente, os membros da espinha dorsal do Clã dos Ratos, incluindo seu líder, estavam todos no estacionamento subterrâneo, cadáveres frios. Jim! Parabéns, anfitrião, por obter um cristal de alta qualidade. Jim! Parabéns, anfitrião, por obter um cristal de qualidade média. Ao mesmo tempo, a voz do sistema ecoou nos ouvidos de David. Uau! Ele obteve um cristal de alta qualidade e um cristal de qualidade média? Ao ouvir a voz do sistema, David ficou encantado. Ao mesmo tempo, ele percebeu que o cristal de alta qualidade deveria ter vindo de Gellry, enquanto o cristal de qualidade média veio de Little King Rosa. No entanto, David olhou para os corpos dos outros com certo desapontamento. Talvez por não serem sensitivos, David não obteve nenhum cristal deles. No momento em que David estava pensando, a voz do sistema de repente soou em seus ouvidos novamente. Jim! Parabéns, anfitrião, por obter uma pílula da besta. Ao ouvir esse som, David ficou surpreso. Pílula da besta? Ao mesmo tempo, ele notou um leve brilho emanando do corpo do espírito da cobra. Ele rapidamente se aproximou e tirou sua adaga de liga, cortando decisivamente seu corpo. E então ele viu um objeto redondo e brilhante do tamanho de um ovo aparecendo de repente diante de seus olhos. David segurou-o cuidadosamente em sua mão. Percebendo que esta deveria ser a pílula da besta mencionada pelo sistema. No entanto, ele não entendia qual a utilidade dessa coisa. O sistema, como se entendesse seus pensamentos, começou a explicar. Pílula da besta, obtida do corpo de uma fera, contém a essência da fera e pode promover a evolução da fera. Também pode conceder habilidades especiais aleatoriamente à fera.
Nota: bestas de níveis diferentes têm propriedades diferentes para a pílula de bestas. Acho que você deveria dar uma olhada em. Depois de ouvir essa explicação, David entendeu imediatamente. Em termos simples, a pílula da besta continha a essência de uma fera dentro dela. Qualquer fera que o consumisse poderia ganhar um aumento de nível de acordo com suas próprias circunstâncias e também teria a chance de obter diferentes habilidades especiais. Isso realmente surpreendeu David. David não esperava que tal coisa existisse neste mundo, então mudou seu foco para Kola e Little Black. Depois de uma breve reflexão, ele sentiu que seria melhor lidar primeiro com os cadáveres à sua frente. Seria muito deprimente tê-los deitados na frente de sua base. Então eles começaram a limpar juntos. Depois de colocar todos os corpos na caminhonete, Charles os jogou na rua. Olhando para os corpos, David sabia que o cheiro de sangue no ar logo atrairia alguns zumbis. Ele teve uma ideia inteligente e deixou Little Black vigiar a área. Quando os zumbis aparecessem, ele os alertaria. Dessa forma, eles poderiam montar uma emboscada e ganhar alguns pontos de experiência. Little Black, a experiência da nossa equipe depende de você. Você tem que ficar alerta. David deu um tapinha na cabeça do Little Black e o lembrou. Vendo David confiando-lhe uma tarefa tão importante, Little Black abanou o rabo e começou a patrulhar perto dos corpos. Os outros voltaram para a base um após o outro. Aquela grande cobra de antes era tão assustadora. Sentado no sofá, Sally não pôde deixar de tremer ao se lembrar da súbita evolução do espírito da cobra. Sim. Eu não esperava que o clã dos ratos tivesse indivíduos tão poderosos. Sophie também se sentou e concordou. A razão pela qual ficaram tão surpresos foi que não haviam passado por nenhuma situação importante antes. Mesmo que houvesse, eles seriam protegidos pelos outros e não poderiam participar da luta de forma alguma. Então, quando viram o espírito da cobra, ficaram instantaneamente chocados. Nesse momento, Arnold serviu um copo de uísque e sorriu para os dois, dizendo: "Qual é o problema? Comparada ao titã zumbi, aquela cobra não é nada. Muito menos uma cobra irritante." Ao ouvir Arnold chamar o espírito da cobra de cobra irritante, todos riram e a atmosfera de preocupação se dissipou. Duke levantou-se de repente e disse: "Se não fosse por David, provavelmente teríamos morrido nas duas vezes." Suas palavras fizeram todos concordarem. Duke estava certo. Se não fosse por David, eles provavelmente teriam se tornado alimento para os zumbis há muito tempo. Cada vez que o perigo aparecia, não era David quem dava um passo à frente? Não foi David quem mudou a maré nos momentos mais críticos? Então eles não puderam deixar de olhar para David, com os olhos cheios de gratidão. Eles estavam gratos não só porque David lhe salvou a vida uma e outra vez, mas também porque lhes trouxera a sensação de segurança que mais faltava neste mundo. Eles agora podiam sentar-se juntos como uma família, conversando e rindo, e tudo isso graças a David. Vendo as expressões dos outros, David sorriu e disse: "Somos uma equipe e não há necessidade de discutir quem merece o crédito. Cada um de vocês é indispensável para nossa equipe. Sem você, eu provavelmente teria morrido neste mundo há muito tempo." Ao ouvir as palavras de Davi, todos ficaram comovidos. Charles, que acabará de ingressar no grupo, sentiu isso ainda mais. Foi a primeira vez desde que veio a este mundo que ele sentiu tal sentimento de gratidão. Nesse momento, David tirou 50 cristais de baixo grau do sistema de armazém e os entregou a todos, instruindo-os a ultrapassar seus próprios níveis o mais rápido possível. Capítulo 145. Ao ouvir as instruções de David, os 5 assentiram e cada um levou 10 cristais de baixa qualidade para seus quartos. A razão para isso foi que durante as intensas batalhas com Eiazor e o espírito da cobra, David percebeu uma fraqueza escondida dentro da equipe em Bears, que era que os membros geralmente tinham níveis baixos. Isto significava que,
ao enfrentar adversários de níveis mais elevados ou de poder mais forte, apenas o próprio David poderia representar uma ameaça real. Ele também sabia que se não aproveitassem a oportunidade para resolver este problema, seria um grande desafio para a capacidade de combate da equipe Inders. Poderia até mesmo diminuir diretamente o poder de luta de sua equipe, fazendo do inimigo um alvo fácil diante do perigo. Portanto, para evitar que tal situação acontecesse, David teve que garantir que os membros da equipe superassem os gargalos de nível com a ajuda de cristais. Logo, Sally saiu primeiro de seu quarto com entusiasmo. Ela olhou para David e exclamou: "Eu subi de nível! Agora sou um Esper de nível 4. Antes que suas palavras pudessem ser resolvidas, os outros também saíram de seus quartos, com os rostos cheios de excitação. Descobriu-se que, com os insights obtidos na batalha, cada membro da equipe Inders aumentou sua compreensão, cruzando vagamente o gargalo do aumento de nível. Com os 10 baixos cristais de grau que David lhes deu, eles poderiam romper instantaneamente esse gargalo. Isso é inacreditável! Eu me perguntei por que meu coração estava constantemente agitado durante a batalha. Acontece que subi de nível, disse Arnold, surpreso ao sentir seu corpo mais forte. Os outros também experimentaram profundas mudanças dentro de si e ficaram cheios de alegria. Isso fez com que David assentisse em agradecimento. Ele não esperava que eles subissem de nível tão rapidamente. Ele decidiu aproveitar o momento e mais uma vez tirou 100 cristais de baixa qualidade do espaço de armazenamento e os entregou aos 5. Ele os lembrou que esta era a última chance de subir de nível usando os cristais de baixo grau, e eles tinham que fazer bom uso disso. Ele não lhes forneceria mais nada no futuro, eles teriam que encontrar sua própria maneira de obter cristais. Ser forte por dentro era a verdadeira força. Todos concordaram com a cabeça. Eles sabiam que depois de usar 20 cristais de baixo grau, se quisessem subir de nível consumindo cristais, teriam que usar cristais de grau médio ou até mesmo caçar zumbis para melhorar durante as batalhas. Então, com confiança em seus rostos, eles acreditaram que poderiam rapidamente ultrapassar os níveis atuais mais uma vez. Em seguida, eles se sentaram na base, rindo e conversando, varrendo a atmosfera de crise de suas vidas diárias. De repente, eles sentiram que este mundo não havia sido invadido por zumbis e não era um apocalipse. O calor há muito perdido encheu a base e ficou evidente nos rostos de todos. Enquanto conversavam, Little Black, que estava vigiando do lado de fora, de repente começou a latir descontroladamente. Então eles aproveitaram a oportunidade para sair e lidar com alguns zumbis de baixo nível, com Sally e Duke cuidando deles. O objetivo era treinar suas habilidades de combate. Embora Duke fosse um Esper de longo alcance, com a ajuda da manipulação das sombras, ele também poderia matar inimigos a curta distância. Breve. Havia mais corpos de zumbis ao redor do cadáver de Gary. David também obteve uma dúzia de cristais de baixa qualidade. Ele distribuiu todos esses cristais de baixa qualidade aos membros da equipe porque eles precisavam mais deles do que ele no momento. Já estava escuro quando David ligou de volta para Little Black. Ótimo trabalho hoje, Little Black. Vou cozinhar um osso grande para você mais tarde, David disse, dando um tapinha na cabeça de Little Black. Ao ouvir que receberia um osso grande, Little Black instantaneamente ficou feliz, abanando o rabo e girando em torno de David. Por outro lado, Cola, que descansava preguiçosamente, exibia uma expressão desdenhosa. Olhou para David e voltou a dormir no sofá. Ao mesmo tempo, David tirou a pílula da besta que obteve do corpo do espírito da cobra. Olhando para a pílula da besta ainda brilhante, David ponderou. De acordo com a explicação do sistema, se uma fera consumisse esta pílula da besta, ela poderia subir de nível e também obter habilidades especiais aleatórias. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Obviamente foi feito sob medida para Cola e Little Black. No entanto, David hesitou, sem saber a quem dar a pílula da besta.
Ele olhou para Kola, que estava cochilando preguiçosamente no sofá, depois olhou para Little Black circulando ao seu redor. Após um breve momento de contemplação, ele decidiu dar a pílula da besta para Little Black. Afinal, Kola já havia atingido o nível transcendente, enquanto Little Black ainda estava no nível comandante. Havia uma diferença de um nível entre eles, resultando em um desequilíbrio de poder. Nas batalhas anteriores, foi principalmente Little Black que enfrentou a supressão dos adversários. E foi somente quando Kola tomou uma atitude que a crise foi resolvida. Isso inadvertidamente aumentou o risco de ferimentos para Kola. Como a fera preciosa de David, ele não queria que Kola, que só poderia se tornar uma fera do nível do vazio, enfrentasse qualquer perigo. A perda seria grande demais para ele. Então ele decidiu compartilhar alguns dos perigos futuros com Little Black, o que também ajudaria a aliviar a pressão sobre a Kola. Ao mesmo tempo, David também sentiu que o avanço de Kola foi muito mais rápido do que o de Little Black. Mesmo sem a pílula das bestas, a força de Kola já era incomparável às feras comuns. Pensando nisso, David não hesitou mais. Depois de colocar a pílula da besta na palma da mão, ele chamou Little Black. Little Black, vem aqui rapidamente. Depois de comer esta pílula da besta, você pode subir de nível. Você se tornará um elhão de nível transcendente. Ao ouvir as palavras de David, Little Black se aproximou rapidamente, cheirou a pílula da besta em sua mão e então abriu a boca para engolir a pílula inteira. Assim que a pílula da besta entrou no corpo de Little Black, o brilho emitido pela pílula de Beias aumentou. As mudanças visíveis de Little Black estavam acontecendo em ritmo acelerado. Não só seu tamanho dobrou, mas seu pelo também ficou ainda mais resistente. Seus dentes também ficaram mais afiados. Até cresceram duas presas terríveis que fizeram as pessoas estremecerem. Num piscar de olhos, Little Black exalava uma aura infinita do vazio. Jim! Parabéns à fera do anfitrião, Little Black, por subir de nível para o nível transcendente. Com certeza, o aviso do sistema soou rapidamente nos ouvidos de David. Embora ele tivesse antecipado esse resultado há muito tempo, vendo Little Black realmente subir de nível, David não conseguiu esconder sua empolgação. Com isso, Little Black e Kola ficaram ainda mais próximos do nível Demon King. Quando ambos se tornassem bestas de nível Rei Demônio, ele realmente teria uma força invencível. David esfregou com entusiasmo a cabeça alargada de Little Black, com um rosto cheio de antecipação. Jim! Parabéns à fera do anfitrião, Little Black, por obter uma habilidade especial aleatória. Habilidade especial aleatória em andamento. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.